Salve, salve, criaturas! Aqui quem fala é Kalil, sou CEO da empresa Rewood e bem-vindos a mais um Dr. Wood. Estou aqui para abrir a mente de vocês para falar um pouco sobre concepção, arquitetura e engenharia. E hoje estamos recebendo aqui Gabriel Kogan. Bem-vindo, Gabriel. Obrigado pelo convite. Fico feliz aí de você ter aceitado, você é uma pessoa que te considero muito como amigo, viu? Parabéns muito pela iniciativa. Quero ouvir todos os episódios. Obrigado. Cara, eu quero saber mais sobre você, na verdade. Quero saber um pouco mais sobre a sua formação, quero entender de onde você veio e como que foi que você concebeu e quis, na verdade, trabalhar com arquitetura. Bom, essa pergunta eu preciso voltar, inclusive, até antes de eu entrar na faculdade. Meu pai e minha mãe são arquitetos. Então, assim, eu ia pra Disney, ia viajar, em vez de a gente ir pro parque de diversão, a gente ia ver prédio do Arata Isozaki, assim. Isso com 5 anos, 6 anos de idade. Eu sempre tive muito imerso no meio. Mas a verdade é que eu não queria fazer arquitetura. É mesmo? Isso acabou... mudando um pouco lá por anos 2002, começo dos anos 2000, que eu precisava decidir o que fazer. E ter essa coisa cruel, né, de você falar para uma criança praticamente de 16 anos o que você vai ser, né, o que você vai fazer. E eu não queria muito decidir, não achar que eu estava capacitado para decidir. E tinha algumas opções de coisas amplas, que eram, enfim, aqueles cursos... que hoje em dia estão bem em queda, né? Que você não decide, você vai fazer uma coisa... Você vai ter flow ali, né? Meio generalista, assim, né? Não vai ser uma coisa que imediatamente você vai estar no mercado, vamos dizer assim. O que eu queria era justamente essa coisa mais abrangente. Mas outros tempos também, né? Isso já faz algumas décadas aí, então... Pelo menos 2, né? Ainda existiam cursos bem estruturados disso aí. E eu queria fazer... Eu gostava muito de escrever. Sim. E daí eu queria fazer jornalismo. E uma das ideias era fazer jornalismo com outra coisa. Daí eu ia fazer, sei lá, com história, com alguma coisa do tipo. E eu achei que não ia dar muito certo isso, porque eu ia ter que fazer em 2 faculdades, São Paulo, trânsito, saindo da escola. Eu falei, não, essa ideia é legal, mas ela na prática não vai rolar, assim. Daí tinha a possibilidade de fazer... não arquitetura propriamente dita, mas arquitetura na USP, na FAO, que é uma formação muito generalista, né? O pessoal fala que a FAO forma até arquitetos, porque inclusive da minha turma tem pouquíssimos, eu tenho 2, 3 amigos que foram realmente para arquitetura, o pessoal vai fazer outras coisas, vai ser músico, programação visual, enfim, cineasta, tem de tudo mesmo. Isso até se mantém mais ou menos assim até hoje. É muito aberta a arquitetura, né, cara? Eu acho bonito isso. Eu acho que a arquitetura abrange muita coisa. Então, depende um pouco do curso, né? É mais aberto do que muitos outros cursos, mas, por exemplo, você pega o curso do Mackenzie, por exemplo, já é um curso mais específico para arquiteto e tal. O curso da FAO tinha pouca matéria, de fato, de arquitetura no curso, né? Daí, enfim, fui fazer arquitetura. Eu, ao mesmo tempo, também falei, não vou abandonar essa história de jornalismo, comecei a escrever. Então eu brinco que eu me formei, entre aspas, jornalista antes de me formar arquiteto. No primeiro ano da faculdade, eu, por exemplo, comecei a escrever para umas revistas. A primeira revista que comecei a escrever, na verdade, era muito boa. Era uma revista editada pela Mônica Figueiredo, que é uma grande editora, na época que fazia... Ela tinha vindo da Capricho. Eu conheço ela. Conhece ela? Conheço ela. Então, ela veio da revista Capricho e ela tava abrindo uma nova revista, que era a revista da MTV. E eu comecei a ter meio que uma microcoluna lá na revista da MTV, foi, enfim... Foi legal, hein? Foi muito legal isso, e eu queria escrever sobre arquitetura, porque daí eu falei, bom, se eu tô fazendo uma outra coisa, que era a ideia de fazer jornalismo com outra coisa, fazer jornalismo com arquitetura. E meio que fui escrevendo e tal, mas isso é importante na minha formação, na verdade, porque eu brinco que eu tenho uma vida dupla. Eu tenho uma vida de arquiteto, que depois fui trabalhar com o Paulo Mendes da Rocha, em 2006 como estagiário, depois entrei no estúdio MK27, saí, fui fazer projetos independentes, enfim, eu tive uma formação de arquitetura, mas eu também tive essa formação que é teórica, que ela é de texto, ela é de escrita, que vem do jornalismo, e que depois, enfim, comecei a escrever para a Folha de São Paulo, coisas maiores, que é um sonho, né, para que todo mundo que mexe com jornalismo, ou era, né, naquela época, você chegar num jornal e tal. E daí eu fui desenvolvendo isso
hoje mais num lado acadêmico, de dar aula, enfim. Dei aula na Tokyo Tech, em Tóquio, recentemente. Dou aula na escola da cidade, enfim, eu tenho um lado, alguns cursos livres, um lado acadêmico, que é esse outro, né, eu não sei se é a vida A ou a vida B, mas essa vida mais teórica junto com essa vida mais prática da arquitetura. Então a minha formação eu descreveria dessa forma. Legal, cara. E quando você fala em arquitetura, em termos de referências pra você, o que seria uma referência pra você em arquitetura? Eu sei que você tem uma abrangência muito grande, né? Você já visitou vários países, já teve, como você mesmo disse, teve a oportunidade de dar aula fora do país, né? Então, acho que você deve ter um leque muito grande de referência. O que é uma referência pra você? Então, essa pergunta é difícil. Sabe, tem um historiador de arquitetura que eu gosto muito, o Jean-Louis Cohen, que ele escreveu um livro sobre o futuro da arquitetura depois de 1889. É um desses compêndios, que também está um pouco fora de moda agora, mas ele escreveu recentemente. Então é legal que é um compêndio, mas ele é mais contemporâneo. E uma das coisas que ele fala no começo, na introdução, ele fala: eu tirei todas as vezes que eu tinha escrito a palavra influência. Que eu acho que isso não tem nenhum significado e tal. Eu acho interessante isso, porque na prática, essas influências, cara, são muito menos diretas do que de fato a gente pode imaginar. É uma coisa que você vai meio se construindo como pessoa. Eu acho que o arquiteto, por exemplo, tem que ler muito, tem que ter interesse em literatura, política, moda, tudo. Eu acho que tudo compõe um pouco essa influência ou essas referências do arquiteto, assim. É uma coisa que não é só arquitetura, a arte, né? Tem que ficar o tempo inteiro meio antenado, assim, entendendo o que está acontecendo. Agora, dito isso, a formação na USP, ela é muito voltada ao modernismo. Uhum. Então, eu acho que a minha primeira influência, minha primeira referência são sempre os arquitetos modernos da Escola Paulista, do Brasil, Niemeyer, que eu admiro absurdamente. Aliás, a gente pode falar um pouco do Niemeyer, que acho que é interessante pro nosso assunto até, mas eu sempre volto para esse modernismo brasileiro. Também eu acho que tem uma coisa que acabou entrando mais recentemente. Quando eu fui convidado para dar aula na Escola da Cidade, o Ciro Pirondi, que era professor e diretor lá, ele me convidou e falou: olha, dá o que você quiser. Eu falei: sabe o que eu acho que devia dar, Ciro? Arquitetura contemporânea, internacional. E eu não entendia nada desse assunto, nada. Eu desenvolvi um curso, inicialmente 4 aulas, sobre um assunto que eu tinha muito, muito pouco domínio, mas eu achava que era importante os estudantes hoje estudarem isso. Sim. Porque estava falando desse viés modernista da USP. Cara, minha arquitetura contemporânea lá, a matéria de arquitetura contemporânea, praticamente acabava em Brasília. Depois tinha mais 3 aulas sobre outras coisas que aconteceram depois de 1958. Mas realmente, o modernismo é muito forte na educação na USP. Acho que hoje em dia até um pouquinho menos, assim, mas na época que eu fiz ainda era muito preponderante. Bem, daí eu falei: bom, vou dar aulas sobre arquitetura contemporânea, comecei a estudar e comecei a me encantar por esse assunto. Arquitetura japonesa, que virou meu doutorado, né? Tá virando meu doutorado. Arquitetura holandesa, portuguesa, suíça, eram coisas que eu nunca tinha visto, né? Depois fui até arquiteturas africanas, pensei em expandir, acabou eu nunca fazendo um curso 2, né? Eu acabei desenvolvendo o curso 1 em vez de fazer o curso 2, mas era um pedido dos estudantes. Depois fui convidado para dar aula pelo Brasil sobre isso, mas os estudantes falaram: não, precisava fazer outros arquitetos. Eu falei: eu quero, mas se pesquisar isso, tem que parar a vida quase 1 ano, 6 meses pelo menos, para montar a base do curso, pelo menos, né? E então, assim, as referências estariam lá no Japão, né, que foi uma pesquisa muito forte, que acabou um viés da pesquisa muito forte dentro desse todo aí da teoria, que eu comecei a ver. Tem, sei lá, Sanaa, né, a Sejima Nishizawa, Toyo Ito, o Ateliê Bowo, que era onde eu dava aula na Tokyo Tech, enfim, o Ken Okuma, sobretudo uma primeira fase do Ken Okuma, que é um cara que acho que depois acabou mudando um pouco a arquitetura, mas o começo dele é espetacular. Enfim, acho que esses japoneses sempre foram, mas,
o Curras, que é um cara também que eu pesquisava muito, eu acho que do ponto de vista teórico ele tem muito o que dizer, assim, é um cara que eu acho que tá, por mais que já tenha passado 30, 40 anos de alguns textos dele, 50 anos, eu acho, de 73 o primeiro texto dele, ainda muito atual, eu acho, ainda tem muito que a gente extrair de lá. Eu acho que assim, a arquitetura japonesa, principalmente quando se fala em madeira, né, que é especialidade em madeira, né, ela se remete muito à madeira, né, a japonesa se remete muito à madeira, acho que é os principais, acho que as principais conexões, as principais fontes, na verdade, que você pode ver quando estruturas de grande porte, acho que foram principalmente no Japão que foi feito tudo isso, né, e eu queria saber, e como você teve a oportunidade de viajar pro Japão, que eu não tive ainda essa oportunidade, quero ir junto, você já me convidou, eu quero ir junto, você pode ter certeza que eu quero ir, que até que você me mostrou aquele museu, eu ainda tô com aquele livro, tá, Gabriel, ainda não deixou eu te devolver. É um museu de uma construtora, que é um museu sobre construção em madeira. Mas a construtora não é de madeira, mas sim, as origens dela são de construção. Você falou. A única coisa que eu tive a oportunidade uma vez de ir pra Brumendal, na Noruega, cara. E Brumendal, onde eles construíram aquele primeiro edifício, acho que tem 83 metros de altura, foi considerado um dos maiores edifícios de madeira, né? E na cidade, cara, impressionante. Era meio que perto de Natal, né? Então, você ligava a TV, tinha um cara explicando como fazia coisas com madeira. Era muito estranho. Aí eu fui pra cidade, em vez de ter uma igreja, não, tinha um cara com uma tora nas costas assim. Aí você via a casinha do Papai Noel, tinha os brinquedos e tinha um formão. Então, muito remete à madeira, né? Quando você fala no Japão, em termos de experiências, principalmente em construção de madeira, o que você pode falar pra gente? O que tem lá, que ainda falta aqui? E o que a gente pode falar um pouco da arquitetura brasileira para se remeter ao Japão? Isso daria um episódio só isso, né? Porque esse assunto é infinito. Inclusive, minha pesquisa é relativamente em relação a isso, hoje em dia, assim, em grande medida em relação a isso. Cara, você sabe que não existia arquitetura no Japão antes do século XIX, né? Meados do século XIX. Eles têm um processo de modernização no final da década de 1860. Os portos estavam fechados, porque antes desse processo de modernização o país estava completamente fechado para o mundo. E, quer dizer, completamente, algumas pessoas falam, não, tinha um outro cara, mas muito pouco. E eles ficaram 250 anos fechados. E esse tempo, 250 anos, é basicamente o tempo onde a arquitetura, a engenharia, o conhecimento técnico se desenvolveu na Europa. Uhum. Então, eles não tinham essa noção de arquitetura antes de 1868, por aí. Talvez um pouquinho antes, mas nessa década aí de 1860. E o que tinha era carpintaria, construção de madeira, né? Então, o arquiteto não existia. O arquiteto, ele chega no Japão no século XIX dentro dessa onda de modernização. Então, você tinha a figura, muito assim, grosseiramente falando, análoga do arquiteto, era o carpinteiro. Ele era o cara que decidia como ia ser, não tinha desenho. O desenho já é uma coisa mais recente também, dos 1830, 40. Eles não desenhavam. O que era feito era na prática. Eles tinham alguns desenhos em escala real. Então, se você precisava fazer um gabarito, por exemplo, que você vai fazer um corte da madeira mais complexo, eles desenhavam em escala real, ia lá, cortava a madeira usando esse gabarito. Mas não tinha essa lógica do projeto, de você pensar. Uhum. Era tudo baseado no saber fazer do artesão, do carpinteiro. A palavra japonesa é shokunin, que seria esse mestre artesão, não só da carpintaria, mas o cara que fazia a estrutura de madeira, sim, ele era meio chefe, porque ele definia meio que o aspecto geral da obra, mas ele também definia os vãos, a altura, o posicionamento dos pilares. Então você chegava lá um artesão de fazer tatame, um cara muito bom, famoso na região, porque as regiões começaram a disputar os artesãos. Cada região queria ter o melhor artesão, porque trazia prestígio, movimentava o mercado interno. E daí chegava um cara muito bom de tatame, super famoso, ele chegava lá e já estava meio feito, né? A modulação do espaço, porque o carpinteiro da estrutura de madeira, né? O cara que fazia a estrutura já tinha definido.
Tinha questão de estilo, é um pouco mais complexo do que isso, né? Porque também tinha a família eram guildas, quase como se fossem as guildas europeias, né? Então você ia lá estudar, você chegava lá acho que com 15, 14 anos. Acho que eles ficavam pelo menos uns 8 anos por aí. É uma faculdade, na verdade. Exatamente. Na Áustria também é assim, cara. É uma faculdade. A Suíça também é assim, né? É impressionante. Na Áustria, quando eu tive a oportunidade de trabalhar na Áustria, os caras tinham... O vestimento era diferente pro cara que se formou, sabe? Não sei se é assim no Japão, mas o cara tinha ganho. Cara, os caras se vestiam diferente, que falavam assim, esse é o mestre carpinteiro e esse daqui são os ajudantes dele que tem que passar por esses 8 anos que você falou pra se consagrar como mestre carpinteiro. Era bem legal isso daí. Uma coisa muito levada a sério, né? Não, e esse cara, ele, nos primeiros anos, ele não toca na madeira. Ele não toca em nenhum... Ele só observa. Inclusive tem um método de ensino que vem dessa época que ele acho que é veja e hobby. Porque você rouba do cara que sabe mais. O cara não te dá. Você tem que arrancar dele. Mas daí, bom, a grande questão é que eu falei que o assunto é longo, porque quando isso chega no modernismo, né, no pós-guerra, os arquitetos modernos, o Kenzo Tange, vários aí que, enfim, o Tange é o mais famoso deles, mas tinha lá uns 40, 50 arquitetos, eles meio que querem destruir isso daí, tá? A ideia deles é trazer o modernismo... Destruir tudo isso? Destruir isso. Eles veem isso como uma ameaça, a ideia da pré-fabricação. Porque é uma grande contradição também, né? Isso começa a dar um nó, porque o cara queria trazer o modernismo, né? Vamos colocar no papel do Kenzo Tange, que era um arquiteto que se formou um pouco antes da guerra e tal, mas passa os primeiros anos da carreira, que seriam os mais importantes, né, no período da guerra, dentro de políticas fascistas, imperialistas, o cara tem que fazer prédios que não são modernos, porque tinha um controle do imperador em relação à estética. Ele realmente faz essas coisas, viram até uma mancha lá na carreira dele e tal, isso. Daí acabou a guerra, o cara fala, não, quero fazer modernidade, quero fazer uma coisa... uma estética que era do Le Corbusier, daquilo que estava sendo feito fora. Ele tinha estudado para fazer isso, porque os mestres dele, antes da guerra, eles queriam fazer esse tipo de arquitetura, eles não conseguiam muitas vezes, mas eles queriam fazer também. E daí os caras veem a carpintaria, a estrutura de madeira como inimigos, porque é aquilo que é a cultura construtiva do país. Mas quando você fala isso, você fala em termos de material ou em termos da forma qual aquilo vai ser concebido? Então, as duas coisas. As duas coisas? As duas coisas. Porque, assim, eu falei que tem um conflito, é uma questão muito complexa, porque, assim, os modernos, quando chegam no Japão, isso é até antes da guerra, os modernos europeus, quando chegam no Japão, os caras ficam encantados, porque tudo que a gente quer fazer, os caras já estão fazendo. Por quê? O que era? Modularidade. Sim. Pré-fabricação. E daí quando chega o arquiteto japonês moderno, ele olha para aquilo e fala, cara, isso daqui não é o que a gente precisa fazer. Mas daí fica uma coisa complicada, ele fala, mas isso já é moderno. Então fica um tentando meio que demolir o discurso do outro, entendeu? Cara, isso remete muito ao que eu faço, entendeu? Cara, isso foi assim, pra mim virou a chave agora, porque eu trabalho com madeira. Eu trabalho e, assim, prezo muito pela arquitetura japonesa e tudo que é, mas eu defendo muito a pré-fabricação e a modularidade. Porque, pra mim, trabalhar com madeira é muito importante essa modularidade, porque é o que traz, na verdade, com uma concepção muito interessante pra madeira. E quando você pensa nisso, quando você tava me falando que eles utilizavam, que os carpinteiros utilizavam a modularidade, eu entendi que eles já tinham uma modularidade na cabeça, qual eles já iam se repetindo ali. Sim. Perfeito, eu entendi isso. Mas quando você fala que eles vão entrar, os arquitetos vão entrar e não vão quebrar, mas vão modificar essa modularidade, mas continua sendo uma modularidade, você entende? Eu entendo que, assim, e a pré-fabricação pra gente, a modularidade e a pré-fabricação, uma coisa tá interligada à outra, e pra isso remete muito ao nosso produto engenheirado. Você entende? Pra gente é ótimo, porque você consegue alta escala, você consegue modificar isso, sabe? Então acho que... Mas a situação brasileira, tanto no período moderno, né, semelhante a esse que eu tô falando dos anos 50, 40, 50, quanto hoje, não é muito diferente. Você pensar, em grande medida, a essência da arquitetura brasileira está vinculada à construção de madeira. Mas existe
uma ideia, né, de que você, para trazer progresso, para você trazer desenvolvimento, você tem que acabar com a construção em madeira. É uma coisa arcaica. Exatamente. A gente já passou por isso, né? Cliente que chega no último momento e fala, não, vamos tirar a madeira. Cara, e as pessoas não entendem ainda que existe uma grande diferença entre madeira e produto engenheirado de madeira. O produto engenheirado de madeira, ele preza pela modularidade, ele preza pela fabricação, pela alta escala e por realmente atender o cliente, o arquiteto, da melhor forma possível, porque ele se molda ao longo do tempo para que se possa ser atendido. E daí bate uma outra palavra que acho que a gente vai aqui remeter, que primeiro tem uma falta de informação que eu chamo de preconceito, né, do material. Então ainda acho que as pessoas ainda, principalmente no Brasil, quando você citou, eu acho que ainda as pessoas não entendem a diferença entre madeira e produto engenheirado de madeira, e muitas vezes elas confundem um pouco o que é um produto engenheirado de madeira e o que é uma madeira normal. Você entende? Eu acho que também, não somente pelo, não vou dizer mau uso, mas um uso errado do material ao longo dos anos, e o que a gente tem hoje como design e concepção para a pré-fabricação e a modularidade, e também a tua alta repetibilidade do material, sabe? Então, e até voltando até para a história que eu estava falando, no final do século XIX, os carpinteiros japoneses, eles viraram arquitetos. Ah, é? Eles viraram arquitetos e eles começaram a estabelecer diálogos, por exemplo, com a engenharia. Que legal, cara. Eles começaram, inclusive, a fazer arquiteturas meio ocidentais, esse termo eu não gosto muito, entre aspas, aí, mas arquiteturas europeias e tal, em madeira. E agora, isso vira uma grande questão, né? Porque não é mais... quando a gente chega no século XX... Não é mais o que eu vou até dizer que até continua a carpintaria em madeira feita pelos mestres artesãos um pouco a parte de uma engenharia, tá? Isso até continua até hoje, você vê isso. Mas o que começa a se tornar muito forte é um tipo de arquitetura feita em madeira, mas com cálculo, com processo, com tratamentos, com, por exemplo, testes de resistência, coisas do tipo. Então, não é bem mais o mesmo tipo, muitas vezes, de arquitetura em madeira ou da construção em madeira, para ser mais preciso, que era feito antes da modernidade. Sim, mas daí vai contemplando uma coisa com a outra. Eu entendo que existe uma fusão. Quando você fala que um carpinteiro vira um arquiteto, eu acho que tem essa fusão entre os dois e ele torna uma coisa maior. Eu acho que é uma coisa diferente, mas uma coisa maior que consegue agregar os dois mundos, correto? Sim, sim. Né? Então, sim. Acho que daí você... meio que você quebra o preconceito, porque o cara já trabalhava com madeira, e ele ganha aquela ideia de projetar diferente e quebra um pouco a modularidade, mas ainda consegue seguir com o desenho em madeira, né? Então, mas o problema é que isso era muito mal visto no meio do século XX. Isso era muito mal visto, porque os caras queriam introduzir a ideia da estética no concreto. Entendi. A ideia da estética do concreto. Do concreto. Isso era muito importante. Porque daí entra uma outra coisa. É dentro de um desenvolvimento capitalista dos anos 50. Você trazer uma indústria de cimento, de aço. Sim. Então eles estavam meio que eram ponta de lança de uma coisa que estava vindo atrás, que era muito mais forte, entendeu? Uhum. Era acabar com aquela coisa do carinha fazendo lá artesanalmente, fazendo uma coisa mais... artesanal mesmo, coisas muito menor, em menor escala, com menor lucratividade e tal, e transformar isso num negócio industrial, entendeu? Sim. Então, tem uma guerra mesmo, assim, tem uma guerra ideológica muito grande, assim, naquele momento. E, assim, eu acho que isso pode ser que a gente conseguiria, não é minha área, por incrível que pareça, mas eu acho que a gente conseguiria ver isso no Brasil também. É isso que eu ia remeter exatamente para isso. O que você enxerga? Porque eu ainda sofro bastante, a gente trabalha com estruturas de madeira, a gente tentou, né, alguns projetos, mas eu ainda enxergo um preconceito. Porque, veja bem, como você falou, você vem com madeira serrada, depois se você tenta colocar uma plasticidade do concreto, e depois você vem com um produto acima dele, que é como eu enxergo o produto engenheirado de madeira, uma coisa que vem depois do que o concreto. E o interessante, na verdade, são os arquitetos que conseguem reger ou utilizar os materiais da forma correta, né? Porque cada material tem o seu comportamento, deve ser utilizado de uma forma diferente, deve ser concepcionado de forma diferente. Então, quando se concepciona com madeira, acho que é importante eles entenderem como a madeira funciona, né? E quando você vem para o Brasil, eles ainda
tem esse déficit, na verdade, e por isso é um dos motivos do nosso podcast aqui, na verdade, é mostrar para o Brasil que existem essas possibilidades de fazer com madeira, de transformar com madeira e realmente entender que é um produto diferente do que é a madeira serrada, né? E dando também a possibilidade de curvas, as possibilidades da arquitetura realmente criar da forma que é, com um produto mais nobre, vou chamar eles assim, né? E quando você fala em Brasil, Gabriel, como você enxerga o mercado de estrutura de madeira engenheirada no país? Olha, eu acho que é o futuro, tá? Pode ser que fosse um passado muito, não engenheirada, mas essa madeira estava lá no passado, mas eu acho que é o futuro mesmo. Enfim, tem toda uma questão que não é minha área, mas ecológica também, que a gente sabe que o impacto ambiental é muito menor. O Brasil tem florestas adultas, me corrige, né? Que justamente seriam ótimas para serem usadas em construção civil. E, assim, quem é arquiteto sabe, vai num canteiro de obras, de concreto, cara, é uma sujeira. E a gente tem que fazer uma migração para um canteiro seco. Me lembrou ontem, eu estava fazendo uma entrevista com uma arquiteta que ela queria trabalhar em obras, né? Ela perguntou, não, mas olha, aonde que é as suas obras? Eu falei assim pra ela, não, tá atuando no Brasil inteiro. E isso é legal, que eu consigo atuar no Brasil inteiro com um sistema bem fechado, vou dizer assim, né? Que eu consigo atuar de forma rápida, precisa e chegar lá. E eu falei pra ela assim, porque nas nossas obras eu consigo ir de tênis branco. Eu não preciso usar botina, eu consigo ir de tênis branco, que eu consigo entrar e sair e ainda ficar limpo. Eu gosto muito de coisas que você consegue levantar com a mão, né? Sim. A trabalhabilidade do material, né? Uma viga de concreto pré-fabricada, você precisa de um guindaste, né? Uma madeira, uma viga, você consegue lá com 2, 3 pessoas levantar, metro cúbico de madeira pesa 550 quilos, o metro cúbico de concreto pesa 2.500. É completamente diferente. A gente tá falando de 5 vezes mais. Em termos de trabalhabilidade, em termos de movimentação, em termos de carga e até mesmo em termos de custo de fundação de uma obra, a madeira tem uma agilidade muito maior e um custo-benefício muito melhor com o cliente. Né? Então eu acredito nisso. Mas eu não acho, você perguntou como eu vejo, eu não acho que é uma realidade ainda porque existe um preconceito. E como que como que você acha que a gente consegue educar as pessoas, sabe? Como que a gente... Cara, lento. A gente tá em Pinheiros. Acho que é isso daqui. Isso é um bom jeito de educar, mas eu acho que não é rápido. Porque, cara, isso vem de, por exemplo, Brasília. Por que tem tanto concreto armado aparente? Por que tem tantas construções com concreto armado? Foi criada uma política nacional, estatal, de desenvolvimento e de promoção tanto na indústria do concreto quanto na arquitetura. Eu não sabia disso. Brasília. Não, sim, mas... Brasília, mas foi feito em Higienópolis inteira, é uma pequena Brasília, né? Tudo bem que não tem a questão do plano urbano e tal, mas tem essa ideia de você morar num prédio de concreto. Tinha isso é muito forte. Então, assim, não é uma coisa que você rompe. E tem a coisa, por exemplo, as pessoas acham que a madeira é menos estável, né? É mais cuidosa, tem essa coisa. Manutenção, né? Ainda eu sinto bastante esse preconceito. Assim, hoje, vou falar pra você. A empresa tem 12 anos, né? Eu já tô há 8 atuando, dia 1º de março agora eu faço 8 anos e eu vejo o quanto evoluiu o mercado. No começo era muito difícil você falar em madeira, em estruturas de grande porte, principalmente com produtos engenheirados de madeira, que eles são feitos para isso, para você fazer uma casa. Antigamente você era cotado para fazer um pergolado, um anexo, vou dizer assim, entende? Hoje, cara, a gente tá aqui do lado do primeiro edifício de madeira aqui em Pinheiros. Então, você sabe que eu vou te falar um negócio louco. Essa história do Japão, obviamente, hoje em dia não é mais assim, né? Que nos anos 50 teve esse ataque à madeira, mas foi voltando mais ou menos na mesma toada que foi voltando no mundo inteiro. Eu acho que no Brasil voltou menos, tá? Ah, é? Eu acho que sim. Eu acho que hoje, você falou da Alemanha, Suíça, você tem muito menos preconceito. Não, isso com certeza. Mas o Japão acho que meio voltou na mesma toada, mas eu ia te falar que eu tava voltando já pro Brasil, tava no hotel lá pra ir pro aeroporto antes e fui na loja da Apple, em Ginza. Cheguei na loja da Apple, tá fechada, acabou. Fecharam a loja da Apple, em Ginza. Falei, não é possível. Não, abri uma nova. Eu fui ver, a nova loja é um prédio de madeira, de estrutura de madeira, laminado colado. Sensacional. Ou seja, você tem lá o computador de aço, tudo perfeito, né? Aquela coisa
da Apple num edifício de madeira. Mas, cara, vou falar pra você... E vidro, madeira e vidro. E vou além. Além do material ter todos esses pontos que a gente falou, ele ainda tem a biofilia, né? Que ele te traz esse querer ficar e querer entender. É o quente, né? Aquela sensação quente e tal. Eu nunca vi, por exemplo, nas minhas obras, cara, eu vou falar pra você, quando os clientes entram nas minhas obras, a primeira coisa que eles fazem, eles vão lá e pá, põe a mão no pilar, ou põe a mão na madeira, sabe? Essas coisas, cara, eu não vejo acontecendo no concreto. Você faz, o cara até pode pôr por causa da textura e tudo mais, mas o cara tem aquela conexão entre a madeira que eu acho muito legal, entendeu? E eu acho que, mesmo você falando que eu entendo, porque eu acredito que na Áustria, na Alemanha, eles têm muito mais cultura de utilização do material da madeira, mas eu, por exemplo, eu nunca imaginei que a gente ia poder fazer um primeiro edifício de madeira do Brasil, sabe? Então, assim, eu acho que cresceu muito da utilização e hoje a gente é cotado com outros fatores. As pessoas têm mais um entender, mas ainda acho que é uma pequena porcentagem do Brasil, que, lembrando, remetendo que Brasil é o nome de madeira, né? É um dos únicos países que tem nome de madeira, né? Que realmente ainda tem muito a crescer. Você vê que no Chile a gente tem bastantes empresas de indústrias de madeira, até mesmo na Argentina a gente tem indústrias e o Brasil ainda tá crescendo de pouquinho em pouquinho, mas eu acho que ainda vai ser um bom desenvolvimento daqui pra frente, cara, pra quebrar o preconceito. Eu acho que uma das coisas que as pessoas precisam pensar é no custo geral da construção. Global, né? Global. Isso é uma coisa muito enganosa na hora que você olha um custo do concreto e o custo da madeira, porque a madeira vai ser mais cara no número absoluto do item e estrutura. Sim. Mas quanto tempo você vai economizar de obra? Quanto aquilo vai te custar? Toda a cadeia, ela é muito mais simples, ela é muito mais limpa, isso que a gente tava falando, ela acaba sendo uma cadeia mais... Talvez nisso eu concorde com você, ela é uma cadeia que tá acima da cadeia do concreto, nesse sentido, em termos de sofisticação, eu né? vejo por isso, Ela talvez equipare com algumas coisas mais sofisticadas de estrutura em metal e tal. Isso, exatamente. Eu acho que é realmente isso, eu acho que a madeira, ela tá assim, eu falando, né, eu trabalho com madeira, mas eu acho que, assim, é um produto desenvolvido através da necessidade para realmente suprir a sustentabilidade e suprir a obra de uma forma muito mais rápida, limpa, e ter realmente esse apego do material, que é um material de reflorestamento, né, material infinito. Você vê que o concreto e o aço, ele é um material finito, né, e quanto mais você utilizar isso, e hoje a gente pode ver por isso, porque hoje nós temos incentivos fiscais fora do país, na Europa, nos Estados Unidos, quando se faz um prédio de madeira, porque você, para cada 1 metro cúbico de concreto que você retira ou deixa de utilizar e utiliza 1 metro cúbico de madeira, você retém 1 tonelada de CO2, enquanto 1 metro de concreto que você coloca lá, você emite 1 tonelada de CO2. Né? Sim, essa coceira aí. Não, é que isso daí é... Mas uma coisa que eu também gostaria de falar, que eu acho que é interessante, eu não conheço um projeto falando que vai ser estrutura de madeira. Eu não faço isso, não. Aí eu quero entrar com isso. Não, isso é uma coisa que eu acho que é importante. Isso eu acho que é a chave da questão, entendeu? Eu quero entender como você concepciona. Então, isso é um grande mistério, né? É um mistério do... Não tô falando de mim, mas como se faz arquitetura, né? Sim. Eu lembro que uma vez, eu tava lá no estúdio MK27, eu fui fazer um projeto para uma casa, que uma casa não era tão grande, assim, as casas de uns... Era grande, mas não era uma coisa gigantesca, eram uns 400 metros quadrados, uma coisa assim. E a casa, ela tava num condomínio fechado e num terreno pequeno. Se você aplicasse as leis do condomínio, as leis da prefeitura... no terreno? Oi? No terreno? Não tinha o que fazer. Ela já tinha... Porque ela tinha que ter telhado em água. Nossa. Não tinha nenhuma... E foi muito divertido fazer esse projeto. Mas a legislação definia tudo. Isso é muito comum aqui no Brasil, né? A legislação define... No Japão também é super rígido. É outro tipo de rigidez, mas também é rígido. Então, assim, a lei, muitas vezes, ela define o que vai ser, né, as normas técnicas e tal. Então, assim, não, é um trabalho bem menos criativo do que as pessoas imaginam. Mas, por exemplo, você vai fazer um projeto de um museu num grande terreno, que você vai fazer uma coisa escultórica e tal. Eu posso, por exemplo, partir de um
projeto de concreto, entendeu? Aliás, até cheguei a fazer no projeto do Guggenheim, o concurso a gente fez, isso foi até com a Arup, que é a maior empresa de engenharia no mundo, né? A gente fez um projeto de madeira, escultura, meio curva e tal, legal, com vãos gigantescos. Faz tempo isso, mas provavelmente minha primeira opção, e eu acho que até era naquele momento, era concreto, entendeu? Você vai desenvolvendo e falando, não daria pra fazer, por exemplo, costelas de madeira, em vez de fazer uma casca, né? Sim. Que a casca não daria pra fazer uma casca em madeira, né? Ou faz uma coisa mais difícil, mais experimental e tal. Então, assim, é uma coisa que, pra mim, a estrutura, ela pode vir no primeiro momento, mas ela geralmente não vem no primeiro momento. Ela vem, o projeto vai se constituindo e fala, bom, aqui já temos uma organização mínima, alguns desejos do cliente, a lei e tal. Acho que dá pra tomar um rumo. Eu gosto de cenário, sabe? Eu faço muitas coisas de cenário. Ó, aqui falo para os meus estudantes, inclusive quando eu dou aula lá na Itália, que eu dou aula de projeto, ou no Japão, que também dá aula de projeto, faz 30 cenários. 30 projetos diferentes. E na verdade, eu faço 90, 100, né? Para os estudantes eu ainda falo para fazer menos. O cenário, tem cenário concreto, tem cenário em aço, tem cenário em madeira e tal. Entendi, cara. Entendi. Então você faz vários cenários e vê o que mais te agrada para apresentar ao cliente. Às vezes esse cenário é um desenho muito rápido, entendeu? Um sketchzinho e tal. Só fazendo CAD no negócio, uma coisa mais sofisticada. Faz uma coisa rápida, vê um cenário. Então essa coisa de ver vários projetos, no final acaba encaminhando para soluções que sejam mais interessantes. Entendi. E aí, então vou mudar um pouco a minha pergunta. Quando você faz o cenário e você vai pro lado da madeira, quando você desenha, o que você espera do material? Como você desenha para o material? Quais são os pontos que você leva em consideração para a madeira, para aquele cenário? Olha, daí por exemplo, outra questão que eu acho que vai se relacionar com isso que você está perguntando. O vão, eu não gosto de fazer um vão muito grande de madeira. Perfeito. Até esse projeto do Guggenheim tem um vão gigantesco, tem um vão de 70 metros e tal, mas era uma outra coisa, uma obra muito cara, pública e tal. Era pra ser uma coisa meio... A gente não fez pra ganhar esse concurso, a gente fez meio pra dar uma ousada, assim, na estrutura. Aqui no Brasil tinha a Laminarco, né, que fazia aqueles galpões de madeira com vãos incríveis, né, uma coisa sensacional, lindíssima. Muitos deles estão de pé, bons, né, cara. Inclusive. Não, estão. Imagina que, acho que a primeiro vão, assim, grande de madeira que você fala, não em produto engenhado, mas era Ralph, né? Ralph veio pro Brasil, da Áustria, trouxe os carpinteiros e hoje a gente tem ainda os galpões em Guarulhos feitos por ele, cara. Então, a gente ainda consegue ir no interior e ver alguns galpões, coisas com estruturas lamelares. Não, na Barra Funda tem. É sensacional. Você vê o negócio tá íntegro, sabe? É a coisa mais linda. E o pessoal não tinha toda a tecnologia que a gente tem. Hoje a gente tem parafuso italiano para perfurar melhor, a gente tem produto engenhado, tem cola melhor, tem projeto, tem BIM. Os caras faziam tudo na unha lá e, cara, sensacional o material, funciona. Mas isso que eu tava falando, por mais que a Laminarco seja, né, ou esses galpões sejam contraditórios com isso que eu tava falando, acho que passou de uns 9, 10 metros, eu acho que eu vou privilegiar um outro, ou concreto ou aço, entendeu? Eu acho que começa a ficar meio exagerado o negócio pra madeira. Sim. Por exemplo, eu tenho uma certa preferência, daí não é só por causa da madeira, eu gosto mais de construções térreas. Eu acho que fica mais bonito e tal. É muito raro você conseguir fazer isso, porque você tem que otimizar o terreno e tal. Então verticaliza um pouco. Verticalizou 2 andares? Legal, acho que a madeira... Chegar um 3º, 4º andar, eu não sei, eu já começo a ver, será que é o caso ou não. Tem esses edifícios, né? Estão sendo feitos edifícios em madeira e tal. Mas daí eu acho que entra num outro peso. Fazer uma obra térrea, uma casa térrea, numa região isolada, madeira. Né? Aí fica, uma coisa... Se encaixa uma decisão muito bem, muito óbvia daí também. Entendeu? Sim. Você sabe que uma coisa que eu me lembrei também, você estava falando das coisas da tecnologia, desenvolvimento, eu não sei se eu te contei isso em um outro momento, mas construções de madeira no Japão, daí não é nem a laminada, geralmente essas construções mais simples, eu fui perguntar o que vocês passam na madeira? Os caras não passam nada.
Não, mas um verniz, uma tinta, nada. Nada, cara. Nada. Não, por quê? Porque a madeira tem que respirar, e assim, o Japão é muito úmido, chove pra caramba e tal. Não sei como que é a questão de cupim lá, mas eu acho que as madeiras que eles usam não são atacadas por cupins. Porque são madeiras específicas, né? O sugi, hinoki, são outras madeiras. Que acho que a gente nem tem aqui, né? A gente não tem essas madeiras aqui. Até quando eles estavam fazendo a Japan House ali na Paulista, acho que você deve ter tido a oportunidade de ir lá, né? Os carpinteiros que eles estavam lá, até os carpinteiros eles trouxeram do Japão. Os carpinteiros foram na minha fábrica, eles conheceram a fábrica, foi bem legal aquilo legal. E eu fui conhecer porque eu tava tentando, na verdade, pegar aquele projeto para que a gente possa fornecer, porque eu não achei que eles iam trazer a madeira do Japão. Eles trouxeram a madeira do Japão. E quando eles utilizaram aqui no Brasil, eles explicaram para mim que eles tiveram que passar realmente um produto em cima para selar realmente a madeira. Mas por causa de uma questão de lei. Lei e também um pouco de flora e fauna que a gente tem aqui. Porque funciona diferente, sabe? Então eles ainda tinham esse medo de utilizar realmente a estrutura aqui no Brasil, e eles utilizaram realmente um produto para proteger a estrutura, assim. Cada lugar vai se comportar de maneira diferente. Com certeza. E as madeiras também, né, se comportam. Eu trouxe do Japão, há muitos anos atrás, umas canequinhas de madeira, feitas com madeiras locais. Várias canequinhas explodiram. Verdade? Chega aqui, eu acho que é mais seco, sabia? Aqui? Eu acho que é mais seco do que lá. Eu acho que a falta de umidade, pelo menos em São Paulo, fez com que elas explodissem. Assim, mas ó, a madeira não é só a espécie da madeira que é diferente, mas sim também o comportamento de crescimento. Então eu tenho uma madeira do Japão, quando meu pai foi para lá dar palestra no Japão, e você vê os anéis de crescimento são muito mais próximos entre um e outro. E aquela madeira é um material, ele é mais leve, ele é um pouco menos resistente, mas ele tem um comportamento muito mais homogêneo. Aqui no Brasil, a gente tem as espécies, por exemplo, de pinos, que é utilizado nas estruturas de madeira, né? Então, o crescimento deles é tão grande, que os anéis de crescimento são tão diferentes entre um e outro, que a madeira não tem aquele comportamento tão homogêneo. Então ela tem uma travabilidade muito maior ao longo do tempo do que a madeira do Japão. Você entende? Agora, trazer uma madeira de lá pra cá, aí eu já não... É um pouquinho mais longe. Não, e uma coisa também que me veio à cabeça, a gente tá falando da durabilidade, né? Pra começar, que as fundações da cidade de Veneza, que tem 1500 anos, são em madeira. Tudo de madeira. Então isso, essa coisa assim, tem estrutura de madeira de 3.000 anos, 4.000 anos, né? Então, isso é uma loucura. Claro que tem um problema, porque assim, é uma questão, né? As fundações de Veneza estão embaixo da água. Sim, exatamente. Então elas estão preservadas por causa da água. Exatamente. Então é aquela coisa da, né, água-ar que dá uma que dá destruída no negócio, exatamente, né? Mas além disso, os estudantes piram quando conta essa história. No Japão, eles não têm muito apego à matéria da madeira, né? Então assim, o que eles querem preservar não é a construção, mas o saber fazer. Então, os santuários, tem templos e tal, mas geralmente santuários shintoístas, eles reconstroem o Jisse, por exemplo, que é o mais importante do imperador e tal. Eles reconstroem a cada 30 anos. Reconstroem? Reconstroem, desmontam. Tem 2 terrenos. Tem um terreno do lado do outro. Igual, o terreno fica vazio. Eu fui visitar, o terreno fica ocupado pelo santuário. O que eles fazem a cada 30 anos? Eles desmontam o que tá montado e remontam do outro lado, e daí o outro fica vazio. Então eles vão a cada 30 anos alternando. Por quê? Qual que é a lógica? Antes era 20, agora passou para 30. Porque eles querem preservar o saber fazer. O know-how. Sim. Que legal, hein? Então a cada geração de monge, o termo não é monge, né? Seria os padres shintoístas, eles refazem. E se tem um negócio lá que tá meio podre, eles já substituem. Não tem problema nenhum, não tem nenhum. Então o apego não é pela matéria, entendeu? Sim. A construção, quantos anos ela tem? Não dá pra saber, porque na verdade esse templo, esse santuário especificamente, ele é do século VII. Mas é grande isso aí, Gabriel? É o maior que tem, meu. É mesmo? As construções são pequenas, mas a área é a maior que tem, né? Entendi. Ele ocupa quase uma cidade inteira. Mas o século VII, ou seja, anos 600... Eles estão desde então destruindo e reconstruindo esse negócio. E daí fica um pouco assim, né? Mas é igual.
Como que eles incorporam a tecnologia? Isso, é isso que eu ia perguntar pra você. Como incorpora? Então, a princípio eles não exatamente, mas eu acho que numa cadeia sim, incorpora, mas tem um segredo de tudo isso, tá? As pessoas não visitam essa reconstrução. Isso é para a própria comunidade lá dos padres. Mentira, então não... O que se acha hoje é que a construção que existe hoje lá, ela é muito semelhante à que existia há 1500 anos atrás, mas não é igual. É muito semelhante. E os utensílios, né, são basicamente as ferramentas, né, que esse museu que você falou, o Takenaka aí, museu em Kobe, são semelhantes também, tá? Ao que eram usados. Mas, assim, essa coisa do purismo de ser igual, talvez seja uma coisa do século XIX e XX. Então, quanto que isso também andou antes? Entendeu? Legal, pô, não sabia disso, cara. Sensacional. Achei legal pra caramba, cara. Eu acho que, assim... Também tem um pouco, eu não sei se no Japão é assim, mas na Áustria é muito, muito disso, né? Tanto é que quando eu tive a oportunidade de levar meu sócio lá para um congresso na Áustria, que a gente ficou uns 20 dias, a gente visitou várias empresas e tudo mais. A gente tem aqui no Brasil aquele negócio que o material não pode trincar, não pode fissurar, e o comportamento do material. Isso tem muito aqui no Brasil. Quando você vai para lá, as pessoas entendem que é madeira, entendem que fissura e trinca, entendem que aquilo não vai levar ao colapso ou descolamento ou até mesmo um problema estrutural no material. Aqui no Brasil, eu ainda, não sei se no Japão assim, mas lá na Áustria você vê peças de madeira laminada colada com trincas, com fissuras, que é normal o material, é o comportamento da própria madeira sendo no seu habitat onde ela está realmente se estabilizando, né? No Japão é assim também? Cara, tem a questão do terremoto lá, né? Eu passei um terremoto dentro de uma casa de madeira. E aí? Foi muito louco. foi um negócio... Porque assim, eu morei 7 meses em Tóquio, que é um lugar que é onde há terremoto tradicionalmente. Todo o Japão hoje se considera que tem terremoto. Sim. Mas tem alguns lugares que tem terremotos geralmente piores e mais frequentes. Tóquio é um lugar desse que é mais visado. Passei por um terremoto 1 ou 2 mais forte, assim. Depois você acaba... Realmente, eu não fazia noção, mas os aftershocks, né, que são os choques que vêm depois do terremoto, são muito chatos. É a pior parte mesmo. Por quê? Porque daí você tem um terremoto forte, o negócio treme e tal, mas você tá dentro a não ser que seja uma coisa, né, apocalíptica, que eles dizem que vai acontecer, né? Você chega lá e tem um manual falando, olha... se acontecer o grande terremoto, você tem que ir pra não sei onde, não sei o que, você tem que ler tudo isso, faça por treinamento e tal. Mas tirando isso, você tá lá num prédio em Tóquio, um prédio novo, que foi construído, sei lá, 40 anos pra cá, você tá seguro, entendeu? Só que o problema é assim, a minha segunda parte da estadia lá foi pra Kyoto, que é uma cidade que não foi bombardeada pelos Estados Unidos durante a guerra, foi preservada, inclusive era um dos destinos que eles queriam jogar a bomba atômica. E é uma história bem trágica essa, mas acabou que ficou uma cidade preservada, praticamente uma cidade medieval, e eu morava numa casa dessa meio, ela era do final do século XIX, mas meio nesse estilo medieval e tal. Em madeira. Em madeira. E eu passei por um terremoto lá, que não é uma coisa muito comum. Foi baixo, né, na escala lá, Richter, era um terremoto mais baixo, mas a sensação foi muito estranha. Então, me fala mais sobre essa sensação em madeira, cara. O negócio, ele dobrou, assim, a casa dobrou no meio comigo dentro, num micro terremoto, né? Foi um dos maiores dos últimos 10 anos em Kyoto, eu acho, isso daí. Não é comum ter. Você acertou, então, o dia pra estar lá. Mas sempre vai ter isso, né? O país, a história dos países... A casa dobrou no meio, porque tem uns terremotos que vão longos, né? Vai tremendo e tal. Esse foi um terremoto mais forte, mas foi um choque, como se fosse uma batida de carro. Sim. Imagina, isso aconteceu também comigo lá num outro em Tóquio. Tava dormindo e de repente eu acordei com uma batida do carro, mas não era no sonho, era na realidade. minha cama tinha... Esse também foi meio uma batida, não sei se foi uma, mas foi umas 2, assim. E a casa fez puk pra um lado, mas aí tortou mesmo pro outro e voltou e tava zero. Agora, eu comecei a observar, depois de acontecer isso, tinha umas madeiras dobradas, umas madeiras meio estilhaçadas, mas daí eu fui ver nas fotos... que eu já tinha visitado essa casa quase 1 ano antes, tava lá. Então, assim, não era uma coisa por causa do terremoto. Isso daí já
E você conseguiu isso é comparar histórico da com casa. Então, realmente tem um pouco dessa coisa da vida, da estrutura. Não. Eu sempre falo assim, você tá dirigindo um carro, cara, você vai bater, cara, mira numa árvore que ela consegue absorver a energia, que é o caso do terremoto. Né? E pergunta, como você tava numa casa de madeira, perto tinha alguma coisa em concreto ou aço que também sofreu a mesma coisa ou não? Não, porque meu bairro era muito de madeira. E o bairro em si era feito quase tudo de madeira. E Kyoto é uma cidade onde a maioria das construções, pelo menos na área mais central, são de madeira também. Entendi. Mas não foi um terremoto para ter algum tipo de impacto, tá? Isso daí no Japão hoje em dia, para ter, tem que ser um terremoto muito forte. Não foi o caso desse. Sim. Mesmo nessa cidade que não é tão preparada, mas não foi o caso desse. Agora, não há dúvida, madeira é o melhor material para questões sísmicas. Sim, melhor. Pelo menos no tipo de sismo que há no Japão. Isso era uma grande contradição desse processo que eu tô contando dos anos 50, que os caras queriam inserir o concreto, mas o concreto é um dos piores materiais para terremoto. Então eles tiveram que desenvolver toda uma tecnologia. Sabe que o Chile ganhou muito mercado da madeira por causa dos terremotos, cara. E pro Chile também é melhor. Porque o terremoto do Chile é diferente do Japão, né? Mas pro Chile também. O Chile ganhou muito mercado da madeira, por causa que os prédios de concreto não ficaram em pé e os prédios de madeira eles tiveram uma absorção muito melhor e a manutenção de um prédio de madeira, mesmo que tenha tido algum estrago, era muito mais fácil de ajustar do que um prédio de concreto. Os caras tiveram no Japão, no final do século XIX, um terremoto que foi muito sério, porque tinha construções naquele momento que eu tô falando do processo de modernização que eram feitas em tijolo. E tijolo para terremoto, cara, isso daí desmoronou tudo. E daí eles chegaram à conclusão que dos materiais modernos o concreto poderia ser, o aço poderia ser um pouco melhores do que o tijolo. Não, ainda bem, né? E deixa eu perguntar, nessa casa que você ficou, quantos metros quadrados tinha? Era muito pequena, eu acho que tinha uns 35, 40 metros. E a modularidade em termos de concepção estrutural para uma casa de madeira, assim, dos 35 metros quadrados, antiga, assim, como é que era? O vão era uns 4 metros, eu acho, 3,5 metros. Elevada do solo? Elevada do solo. Isso era uma coisa... É sagrado, eu acho. Isso Perfeito. Isso é sagrado lá. A questão também que acaba tendo um problema de... As casas, elas, no Japão, elas têm que ser construídas ou pro inverno ou pro verão. Uhum. Quer dizer, usando essas técnicas tradicionais, antigas de construção. Que era o caso dessa casa especificamente. Essa casa não tinha engenheiro, tá? Era uma casa antigamente muito simples. Mas foi feita por um carpinteiro do Japão. Carpinteiro, não tinha esse conhecimento. Depois ela foi até reformada por um arquiteto francês, muito bom, ele isolou um pouco. Mas tem esse problema, o cara, ele escolhe se ele vai fazer pro verão ou pro inverno. E geralmente, porque o inverno não é tão forte, né? Chega lá, pelo menos na região de Kyoto, Tóquio, chega uns 0 graus, menos 5, mas tá tudo bem, né? É frio, mas não é tão frio. É frio, mas dá pra passar. Então, mas daí o verão é que é o problema, que não dá pra passar. O verão é 50 graus, 52 graus de sensação térmica, daí é o negócio. Então, geralmente, eles escolhem construir pra oferecer maior conforto. Escolhiam, tá? Coisa do passado. Pra oferecer mais conforto no verão. E daí, soltar do solo é ótimo, né? Porque daí você, inclusive, faz uma ventilação por baixo do tatame. Porque aquele tatame, você tira a placa, tem o solo. Agora, você imagina no inverno o que acontecia com isso, né? É muito simples a construção. Isso é uma coisa, Calil, que a gente precisava evoluir um pouco mais. Exatamente, cara. E essa simplicidade que eu acho que é sensacional. Cara, as portas deslizantes do Shojis e tal tem 3 centímetros de espessura. Você lembra que você mandou uma foto pra mim, que você mandou a foto dessa casa, se não me engano foi essa casa, que eu ainda tenho as fotos, e eu te perguntei, cara, do que é feito, que era branco, assim, cara, do que é feito essa porta, que eu acho a coisa mais linda que tem, parecia um pano. É de papel mesmo. Papel. Você falou pra mim, não, é papel, Calil. Eu falei, cara, sabe, e daí eu vou remeter pra você, cara, e vou trazer isso, que são as casas modulares, você entende? É esse tipo de pensamento que eu acho que a gente precisa melhorar uma casa como essa pra realmente trazer uma casa modular pro mercado brasileiro. Mas isso daí é um conjunto muito difícil de vencer, tá?
essa é uma coisa, se a gente tem que simplificar, é uma luta simplificar. Eu já tô achando que a nossa luta é não complexificar mais. Isso, perfeito. Eu acho que essa porque voltar para essa simplicidade construtiva, elementos tão... Cara, essas portas deslizantes, você tira elas e você coloca as portas de inverno e de verão também. Ah, você troca as portas. E essa coisa de ser papel, falar, vai fazer um negócio de papel, tem de vidro, tá? Isso já no final do século XIX eles começaram a fazer de vidro. O papel é mais legal porque não quebra e tal, tem uma luz mais bonita, mas, cara, pode pôr um vidro lá de 3 milímetros, sei lá, tranquilo, 4 milímetros, ela funciona exatamente da mesma forma. Entendi. Só que o problema é que, assim, você tem norma de desempenho hoje em dia em São Paulo, no Brasil, sim, né? Sim. Você consegue atender essas normas com um cachilho desse? Não consegue, óbvio que não. Não, você não consegue, mas eu tô falando que a simplicidade pra uma casa dessa, cara, que eu acho que é o bonito, sabe? É uma coisa, cara, sim... E aí remetendo realmente àquelas casas modulares, né, que a gente tá querendo lançar, né, Gabriel? Falar assim um pouco sobre o produto, falar um pouco sobre como a gente tá querendo desenhar isso pro mercado brasileiro, né? Sim, é o máximo de simples que pode ser, né? Seguindo todas as legislações e todas as coisas que a gente tem aqui, né? Porque, não, e o nível de conforto, né? Porque o nível de conforto que um japonês ou que um alemão pede para uma casa é muito diferente. Não, é completamente do que o que a gente exige. A gente quer uma casa muito aconchegante, né? Sim. Então a gente vai fazer, né? Esse projeto que o Calil tá falando, uma casa modular, para ser disponibilizada pronta, né, praticamente, né, vai ser montada em loco, mas disponibilizada pronta. Ele tem que vai atender os nossos requisitos de conforto, que eu acho que é o mais difícil para ser atendido. E o que você acha desse mercado modular, Gabriel? Cara, ainda no Brasil, eu acho que ainda não tem um cara que... Assim, tem várias empresas que fazem casa modular, mas ainda acho que não pegou ainda 100%, ou pegou, foi uma coisa que ainda tem a melhorar, eu acho que ainda tem muito quadradinho, sabe? Eu acho que ainda tem que ter um desenho mais arrojado, sabe? Historicamente teve, né? Você teve o Zanini fazendo casa modular. Teve o próprio Sérgio Rodrigues, fez casa modular também. Era diferente, mas eram as casas madeiras, tinha uma modularidade. Tem essa madeira, você tem isso. O que acontece muito é que tem desafios de infraestrutura logística. E o Brasil, um bom projeto tem que dar conta disso daí, eu acho. É impressionante no Brasil, cara. O mais complicado é chegar no lugar. Pois é, você tem obras minhas que, cara, que eu vou falar pra você, 20% do valor do orçamento frete. É frete. E tem muitas vezes, por exemplo, eu já tive a oportunidade de fazer algumas casas, chamar de tiny houses, que é agora a grande pegada, né? Que o pessoal chama. E, cara, a gente fez todo um projeto pra sair da fábrica pronta. E aí, quando você vai visitar o terreno, você fala assim, cara, possível. Por N motivos. N motivos. Principalmente quando o cara quer um negócio desse, ele quer num lugar longe, um lugar que ele tenha a sua reserva, ele não quer pessoas do lado, sabe? Então ele faz uma coisa pra ele curtir o final de semana. E normalmente são lugares que são difíceis de chegar. Então, cara, vou falar pra vocês, é difícil você consagrar os dois ao mesmo tempo, sabe? Vou te falar duas coisas que não funcionam, por exemplo, no Brasil. Aquela coisa que é o home delivery que tem nos Estados Unidos. Você tá andando numa estrada nos Estados Unidos, passa uma casa em cima de uma caçamba. Isso aí. Cara, eu vou falar pra você. Isso não dá pra fazer no Brasil. Então, mas eu tava no Curitiba, na época da pandemia, e lá eles fizeram os containers. E, cara, foi a primeira vez no Brasil, porque eu trabalhei nos Estados Unidos. E a gente via, cara, aqueles caminhões. O caminhão é assim, né? A casa era desse tamanho. Assim, passava por então. a casa pronta, sabe? Foi mas usando container, container era uma bobagem, né? Container, as pessoas acharam que era legal fazer em container. Mas eu já fiz uma obra em container. Você já fez? Me conta mais sobre isso. Não era a minha, mas eu fiscalizei a obra. Junto com o Oswaldo. Mas era uma outra coisa, era uma brincadeira e tal, lá no estúdio MK27. Lá funcionou bem, mas a gente viu as limitações do container. E você fala em termos de tamanho, de aproveitamento, o que é um container? Ele é um resíduo, vamos dizer assim, de uma importação marítima, né? Sim. Então você chega lá no porto, você fala, eu quero um container. Esse container, quantos anos ele tem? Cara, tempo pra caramba pra eles descartarem assim. Pode ter 30 anos. Vai. Então assim, o estado do container,
você não consegue controlar. Então o container chega todo deformado. Batido. As dimensões do container não são legais para colocar arquitetura. Não. O isolamento térmico é muito difícil de ser feito. Sim. Então vira um lugar de calor. Eu cheguei a fazer um estudo, até tô lembrando, para o começo do Minha Casa Minha Vida. Queriam fazer, uma consultora me procurou para fazer um estudo, fazer Minha Casa Minha Vida. Acho que não era nem do bloco mais caro lá, era para ser até mais econômico usando container. Isso eu não viabilizava. Por quê, não cara? Porque não é tão barato. Porque uma coisa que eu gostaria de fazer, vou falar pra você, é verdade mesmo, Gabriel. Gostaria de fazer Minha Casa Minha Vida com madeira laminada colada no tipo padrão. Como falar padrão assim, padronizado, sabe? Então, eu também acho genial fazer isso. Porque produto pré-fabricado, engenheirado, kit pronto, você vai lá, monta, você consegue atender as especificações de desempenho, norma de desempenho. Só que, cara, como que você faz isso acontecer, sabe? Uma coisa, é difícil, sabe? Difícil você levar nesse nível aí. Então, mas é que às vezes eu não sei, tá? Mas a madeira pode até se sair melhor. Eu acho que minha primeira impressão foi não vai viabilizar. Não, essa é a primeira impressão, não vai viabilizar. Quando você falou container, eu falei, cara, isso não acho que dá pra viabilizar. Não, era pior, eu acho que pior que a madeira, nesse sentido. É mesmo? Por quê, cara? Porque o container não é tão barato, pra começar, tem uma demanda. O Brasil não é o melhor lugar para você comprar container, sobram menos containers aqui, não sei, por uma coisa de logística internacional e tal. Não é tão barato, o container está sempre em estado muito ruim, a reforma do container é difícil de ser feita. Então assim, é aquela coisa que parece uma ideia brilhante, assim, mas você vai ver na prática... Não funciona. Não funciona. Mas o que inviabilizou por causa do... que não tinha container o suficiente, ou viabilizou por causa do estado do container, ou viabilizou financeiramente mesmo o projeto? É muito simples isso. Você vai usar o container o quê? Para ter uma economia de escala, né? Concorda? Para ter uma igualdade de todas as unidades. Você pega um container que está torcido, você põe ele no chão, ele não para de pé, você tem que mandar reformar, você tem que fazer uma fundação diferente. Acabou todas as vantagens. Eu concordo com você. Então, assim, eu acho que se fosse um produto novo, talvez saísse melhor. Não faz sentido, né? Não, ia custar um absurdo, porque é caro. Não faz sentido. É aço, né? Não faz sentido. Tem algumas empresas hoje de containers que eles fazem os próprios containers pra utilizar, mas, cara, aí eu acho que perde um pouco o sentido do negócio. E eu vou te falar uma coisa que você deve saber daí, então não é no meu conhecimento, é no seu. Você fazer uma coisa que resiste a um esforço cinético é muito mais difícil do que você fazer uma coisa que tá estática, né? Não, com certeza. Então você vai levantar o container inteiro... Com certeza. É que o container... Sabe qual é o legal do container que eu acho? Ele é empilhável. Ele é desenhado pra subir e colocar e tá numa forma fácil de levantar. Então, quando a primeira vez que eu fui numa obra de container, que eu falei assim, cara, interessante. Faz sentido. Faz sentido, sabe? Coisa rápida, simples, que nem você falou assim, fácil de atender. Faz sentido. Agora, você falando, cara, eu ia perguntar exatamente isso, cara. Será que não dá pra fazer Minha Casa Minha Vida com container, cara? Você me respondeu a minha pergunta. Não. Eu, na época... Você não conseguiu viabilizar? Faz uns 15 anos atrás, talvez, mas... não fechava, claramente não fechava a conta. Muito legal. Mas esse projeto que a gente tá fazendo não é nada disso, né? É bem diferente dessa história. É uma casa até, acho que luxuosa, né? Vamos chamar de luxuosa, né, Gabriel? Eu acho que sim. Ela é pequena. A ideia que a gente quer fazer são casas pequenas, né? Sim. E que possam ser... Você possa colocar as vigas dentro de um caminhão baú e transportá-las e montar no lugar, certo? Seguir, na verdade, uma linha de... Eu vou usar as suas palavras, pré-fabricação e modularidade, de forma a atender junto ao desenho da arquitetura e também ao conceito da utilização da madeira. Eu acho que é isso, né, cara? Não, seria muito legal se não fossem casas, né, luxuosas e tal, mas cara, tá muito difícil no Brasil, tá muito cara a construção civil aqui. Tá. Então a gente tá o tempo inteiro, eu tô falando que eles vão fazer a coisa mais econômica possível, que é muito legal. Mas vai ficar bonito, Gabriel. Aumenta o público, mas a gente vai lançar isso daí, cara. A gente vai lançar isso aí. Tá ali. Caixilho de madeira, né? Hã? Caixilho de madeira, com certeza. Um deck externo, né?
Um deck externo, caixilho de madeira e com a possibilidade de fazer vários ou uma só, 3, 5, 7. Não vai unir. A ideia que a gente tá fazendo, ela é modular, não só porque os vãos são iguais, né? Sim. Mas porque você tem uma unidade básica, de aproximadamente uns 25 metros quadrados, 25, né? Acho que até interno até um pouco menor, menos. E que você vai poder replicar isso, né? Sim. Não, eu achei sensacional. Isso daí a gente tem que lançar. Tô bem animado com eu esse também, projeto. Eu também. Esse é o projeto que eu tô mais animado agora pra fazer. Cara, que a gente já tá quase 1 hora aqui, já falando já, mas só pra gente rematar aqui, eu ainda tenho mais uma pergunta pra você, Gabriel. O que é arquitetura pra você? O que é arquitetura pra mim? Cara, eu vou te falar uma coisa. A arquitetura, pra mim, é um projeto coletivo. E acho que até isso é bom, porque é a razão de estar aqui. Você fazer uma casa pra você pode fazer sozinho. Era assim que as pessoas faziam. A arquitetura, ela surgiu no momento que o cara teve que construir uma ponte pra cruzar o rio, pra fazer as casas do outro lado do rio. Daí ele veio, que seria a arquitetura e a engenharia, né? Afinal, uniu a comunidade e construiu a ponte junto. Então, para mim, a arquitetura ela é sempre coletiva. São todas as pessoas que participam. O engenheiro, muitas vezes o cliente. Digo muitas vezes porque esse projeto acabou de falar de um projeto que não tem cliente, né? O cliente é a gente, mas é o cliente. São os construtores, os mestres de obra, o engenheiro que vai fazer, por exemplo, cálculo de eficiência energética, todas essas coisas, né? Luminotécnica, ar-condicionado, tudo que tiver. Eu acho que esse trabalho coletivo, para mim, é a essência da arquitetura. Eu acho muito difícil fazer arquitetura sozinho, quando eu tenho que fazer. E assim, eu acho que infelizmente no mundo da arquitetura se reconheceu muito pouco ainda esse trabalho coletivo. Uma vez eu tava assistindo eu gosto de uns blockbusters de filme, assim, tava vendo o X-Men. Sei, eu também gosto. E daí tinha um X-Men, não lembro qual que era. Fala qual que é. Eu não lembro qual que era, mas era muito, muito bom. Eu gostei bastante desse daí. Um que tinha uma luta dentro de um trem, não sei, era uma coisa... não é o último, mas é um dos últimos aí, um dos 5 últimos. E daí sempre tem o after credits, né? Aquela cena que vem no final dos créditos e tal. Sim. E não tinha nesse. Ah, não tinha? Não tinha, eu fiquei esperando, eu vi o crédito inteiro, daí acabou lá. Tinha uma frase assim que era, eu não lembro exatamente, mas era assim: esse filme envolveu diretamente 7 mil, 8 mil pessoas. Eu não lembro o número exatamente, mas era coisa de 8 mil, 9 mil. 9 mil, 8 mil pessoas envolvidas na produção de um filme, né? Então, você pensar na arquitetura, cara, não sei se é tão diferente. Eu acho que não. Eu também acho que não. Você contar o cara que tá fazendo o prego. Esse cara tá envolvido diretamente. Exatamente. A gente tá usando o prego que o cara fez. Exatamente. E é uma coisa tão bonita, cara. Pra mim, eu sou apaixonado por arquitetura. Eu acho que é a união realmente que você faz através de um objetivo só, sabe? Mesmo que aquele cara do prego não saiba pra onde tá indo aquele prego, cara, ele fez parte daquele projeto, sabe? Mas enfim, daí é uma definição de arquitetura que eu acho que ela também se expande pra engenharia. Sim. Ela expande. No final, nesse sentido, somos irmãos. Sempre é. Acho que essa colaboração entre engenharia e arquitetura, pra mim, é o que me dá mais ânimo. Assim, sabe que eu gosto, né? Dessa coisa, não, aqui vai ser mais econômico, aqui é melhor pôr a viga, não sei o que. Acho importante pros estudantes também saberem dialogar com o engenheiro, com os arquitetos, não os estudantes, né? Mas os jovens arquitetos saberem dialogar. É uma coisa que tem se perdido, né? O Paulo Mendes da Rocha era um cara que sabia muito de estrutura. Ele fazia estrutura, basicamente concepção. Os calculistas dialogavam com ele, mas davam um aval do que ele já sabia fazer. Então é importante você ter esse raciocínio estrutural, assim, isso pra mim é muito importante. Sensacional, Gabriel. Cara, queria agradecer muito por você ter vindo aqui. Obrigado, eu queria agradecer convite. Mesmo, cara, que você agregou muito pra gente aqui. E queria até, em nome da Dr. Wood mesmo e da Rewood, agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Parabéns aí pelo projeto, obrigado aí por projetos, pelas colaborações, amizade, tudo isso.
Vamos lá. Beleza, pessoal, terminamos aqui nosso episódio. Não esqueça de seguir a gente aí em todas as redes sociais para acompanhar mais os nossos próximos arquitetos e mentes brilhantes aí. Obrigado, viu?